Vou dar um exemplo para quem tem em casa acompanhando aqui a gente. Se a gente está num semáforo, tô com o meu carro na frente, está com o seu carro ali, e vem lá do fundo um pedinte bêbado, todo rasgado e sujo e capengando. Você já decidiu nos 3 primeiros segundos que você não vai dar dinheiro para ele. Ele vai comprar pinga, ele tá bêbado. Você decidiu antes dele falar. E se você abrir o vidro e ele for um filósofo fazendo um personagem, ele não tem essa chance. Você não vai abrir o vidro para ele. Então, você já decidiu antes, não tem o que fazer. Por outro lado, lá ao fundo, no mesmo semáforo, vem uma mulher, moradora de rua também, com uma criança de 2 anos no colo, encostada a criança dormindo, e ela começa a caminhar. Você já decidiu que você vai ajudar. Sim. Por quê? Aquele julgamento que você teve ela precisa, coitada. Sim. Coitada dessa criança, eu sou pai, você é mãe. A gente coloca no papel, ou seja, essa é a pré-suasão. É quando a gente decide antes de achar que decidiu. Sim. É totalmente inconsciente. Aí a pergunta que fica o empreendedor, o profissional que vende todos os dias, que aparece num vídeo, aparece numa foto, faz reuniões em vídeo, visita pessoas. Se ele não cuida disso, meu amigo, ele tá roubado. Exato. Ele já perdeu a venda antes de se apresentar. E deixar claro que quando a gente fala sobre a pessoa cuidar da imagem dela, não quer dizer que ela tem que necessariamente vestir um blazer, um terno. Né? Primeiro, ela tem que olhar para a essência dela, né? E entender qual é o público dela. E potencializar a imagem que para ela seja natural. Né? Então dá para você transmitir uma confiança para o seu público sem blazer, sem alfaiataria, seguindo a sua essência, simplesmente da forma como você utiliza a roupa. Né? Vou te dar um exemplo. Se você utiliza uma camisa social bem passada, com a manga dobrada, é uma roupa que até não tem uma grande formalidade, mas ela vai passar muito mais autoridade do que se você utilizar a mesma camisa social amassada, né? Esgarçada. Então, não é sobre o estilo da peça, mas como você utiliza também. Né? E isso se reflete não somente a roupa, mas a sua imagem, se a sua barba está bem feita. Né? Tudo isso entra num conjunto de pontos importantes quando a gente está avaliando a apresentação da pessoa. E uma adendo que eu vou fazer, eu tive que lidar com a imagem desde cedo, no sentido de que quem olha para mim, imagina que eu fui uma campeã mundial de braço de ferro. Fala sobre isso. Então, assim, com meus 14 anos, eu fui representar o Brasil, né? Primeira equipe júnior a competir pelo Brasil, pelo braço de ferro, e ninguém dava nada pra mim. Ninguém dava nada pra mim. Essa menininha aí, mas imagina, vou investir nela pra quê? E eu buscava patrocinadores naquela época. Então, eu ia atrás de patrocinadores pra conseguir, né, a verba, poder viajar e tudo mais. E o pessoal, eles me ajudavam pela imagem que eu levava pra eles. Do meu posicionamento. Porque se você só olhasse pra mim, assim, menininha, 14 anos, não vai dar nada. Mas eu fui com 3 patrocinadores pro Mundial pela primeira vez. Eu vou citar uma história ainda bem que eu lembrei dessa história. Essa história merecia ser citada aqui nesse podcast. Você quer o exemplo clássico de como uma boa imagem te abre portas? Vamos lá. Esse ano eu e a Paula, a gente foi recentemente para Roland Garros, né, no torneio de tênis na França. Cara, essa história graças é muito boa. a mim, graças a mim, gente. Conta isso. E você conhece aquela história, às vezes, né, de tô no modo férias, vou pro torneio de tênis, vai fazer calor, eu vou de uma maneira um pouquinho mais tranquila. Pouquinho antes inclusive era para a estreia do João Fonseca do tênis Abre brasileiro, aspas, né? um pouquinho mais tranquilo né? O Mendigão, chinelão né? isso. Peraí. Não, tô brincando, não foi Eu nesse ia nível. estiloso, mas sem trazer talvez, essa questão. Eu ia estiloso, mas talvez sem o contexto do Roland Garros, exato. né? O Roland Garros é um torneio de diferente. tênis. Ele traz Exato. potencial a mais na sua imagem, porque é um campeonato, E aí, conhecido. e aí olha só, uma simples mudança. Eu tava até de uma forma estilosa, só que a parte de cima, principalmente, estava um pouquinho mais à vontade, né? E a Paola falou assim, leva um blazer, vai fazer frio, você vai ficar até mais elegante, vai ter mais contexto lá com o torneio. Eu falei, levei um blazer e coloquei o blazer junto com uma blusa de gola alta. Cara, isso aqui é sensacional. E aí a gente pegou a quadra do João Fonseca, rolaram alguns jogos antes dele, e coincidentemente, na hora do jogo do João Fonseca, não sei se até se teve alguma questão também de atração, mas a equipe dele citou do meu lado. Talvez por acharem que era alguma pessoa ali relevante. Então sentou eu, o preparador físico dele e o técnico dele. E durante toda a transmissão do jogo do João Fonseca, toda vez que o João Fonseca vibrava ou que o técnico dele ia dar uma instrução, a ESPN cortava no mesmo quadro o técnico,
o preparador físico e eu ao lado. Te colocaram na cena. Exatamente. Quem que é o empresário, né? Aí a gente pergunta. E assim, era engraçado porque isso acontecendo e meus amigos do Brasil mandando mensagem no WhatsApp: Zidane, está aparecendo toda hora na ESPN, está aparecendo o empresário dele. Olha a percepção que os meus amigos tiveram. Se esse trecho tá legal, imagine o episódio completo. Ó, o link para você assistir na íntegra tá aqui na descrição do vídeo. Aproveite, se inscreva no canal, ative as notificações para receber todos os avisos aqui do meu canal no YouTube. E deixa o teu like. Dá um trabalhão fazer um episódio com essa qualidade e isso tudo é para você, sem custo nenhum. Então, se inscreva, ative as notificações e deixa o seu like aqui no canal. Perfeito. E até o final do jogo, até na coletiva dele, que eles fazem aquela montagem dele falando no Instagram em cima da equipe dele, apareceu eu batendo palma junto com o preparador físico e o técnico. No final do jogo, algumas pessoas francesas perguntaram para mim se eu era empresário dele. Uau! Olha Então, que uma mulher consultora de imagem Olha pode só. fazer pelo seu marido, pela sua vida, tá? Resumindo, se eu fosse daquele jeito um pouquinho mais tranquilo, cara, eu tenho certeza que eles não Ia iam cortar a enquadrar imagem. eu durante Sim, ali a... Com certeza. Sim. Então, olha a Importância. importância, né? O que pode abrir. Agora, você imagina isso num universo corporativo, Totalmente. numa call para você fechar uma coisa, algum evento de networking. O quão é importante você cuidar, né? Prestar atenção nessa área. E o interessante disso é que sem você abrir a boca, sem falar uma palavra, simplesmente porque o cara que estava cortando a cena, ele entendeu, pelo um contexto óbvio, que só pode fazer parte da equipe. Eu não vou cortar esse cara não, vai que ele é importante. Exato. E você tava vibrando e torcendo junto, Exatamente. né? Eu Pra imagino a hora ajudar. que chegou pra esse cara de que ele não era nada, né? Não era da nossa equipe. E eu transmiti o cara o tempo Ó, eu inteiro, fui lá né? o técnico, o preparador e o empresário. Que empresário? O rapaz aqui, não é. Ah, já coloquei ele ao vivo. pro mundo Imagina, inteiro. né? E Imagina tem a cena. uma história engraçada sobre isso, que meus amigos falam assim, cara, finge que você é o empresário dele. E aí eu Ele entrei na incorporou, brincadeira. ele incorporou de Toda verdade. vez que entrava, enquadrava pra ESPN lá, eu fazia assim pro João Fonseca. Calma. A galera delirava lá dos grupos, cara. Foi muito legal. Muito bom, segura a onda, Isso faz já- que nem ele, a gente combinou. ele já surfou a onda daí pra, né? Eu fiz em maio desse ano uma palestra num evento no Rio de Janeiro, que é o Congresso CBC, Congresso Brasileiro de Cirurgiões. 4.000 médicos. E eu fui convidado para falar de IA e de marketing digital para médicos. E fui de terno, fui de blazer, fui de colete e tudo mais. Tô lá fazendo a palestra. Em todo lugar que eu ia, doutor, por favor, eu fui chamado de doutor o evento inteiro. E não era um evento só para palestrantes médicos, não fazia sentido isso. Tinha médicos também, mas pelo jeito que eu estava, Você estava vestido. eu virei doutor, e não é aquele doutor clássico que porteiro fala, né? Sim, Ô, doutor, sim, não. sim. Eles realmente acharam que eu era médico. Eu tive certeza disso, teve uma hora que teve uma mesa redonda com as médicas da sala, e eu tava por conta de ter feito a palestra. Ela assim, falando sobre marketing, porque o marketing tem que tomar cuidado. Doutor, sua especialidade é qual? Eu falei, não sou médico, eu sou especialista em marketing digital. Ah, mas eu achei que era médico? A médica também achou que era, Sim. pela postura, pelo Pela posicionamento forma de e vestir. pela forma que eu estava vestido. Não tem como pensar diferente disso, né? E quando a gente fala de imagem, é muito importante ter esse alinhamento. A imagem, né, não verbal, que é a nossa imagem que comunica antes de verbalizar qualquer palavra, e a imagem a verbal, a comunicação tem que estar alinhada também. Porque não adianta você cuidar da sua imagem e se comunicar de qualquer forma. Matou tudo. A Boa. postura, é um conjunto, né? Não é só a Essa imagem. percepção que eles simplesmente. tiveram que você era médico foi graças a esse conjunto. Sim, Saúde de um todo. depois da palestra, da maneira como eu falei, como me apresentei, com Exatamente. certeza. Senão, a pessoa vai se vestir de uma maneira que ela acha que tá elegante, mas parece uma fantasia. Exatamente. Não combina com nada, né? Exatamente.